Olá, eu sou Daiane Cliquet, estou aqui para fazer parte desse programa aí que está promovendo os artistas aqui da região. Aí vamos às perguntas, quero ver o que vai ser agora. Bom, a primeira pergunta, pelo que eu vi, é como eu entrei nessa área. Bom, a minha infância foi toda assim na área da arte, né? Uma parte da música pelo meu pai, né, a parte do artesanato pela minha avó, que eu via ela fazendo os crochê dela, mas ela nunca teve paciência para me ensinar, então eu só ficava na vontade de aprender o crochê. Em algum momento, comecei a visitar muito uma tia minha, às tardes, né, não tinha aula, e ela, num determinado momento, ela me perguntou: tu quer aprender a fazer tricô? Eu disse: eu quero. Aí ela me deu um par de agulhas, me deu uns novelinhos lá, e aí eu nunca mais voltei para encher o saco dela, tá? Porque eu fiquei em casa fazendo os casaquinhos, meus bonecos, com o material que ela tinha me dado. Então, meus pais não tinham muitas condições, assim, de continuar comprando os novelos de lã, então eu desmanchava os casaquinhos dos meus bonecos e fazia de novo de outro jeito, com aqueles novelinhos, todos aqueles restos de lã que a gente tinha. Depois, assim, a parte da música, ela veio assim com uns 8, 9 anos, que eu comecei a aprender a tocar violão, inspirada no meu pai. Meu pai gostava muito de música, ele era daquele tipo assim que gostava de originais do samba, Raul Seixas, né? A parte tradicionalista aqui, gaúcha, então ele era assim bem eclético, e essa parte assim eu tenho muito deles, gostar de várias coisas, de vários estilos de música. E aí eu comecei a aprender a tocar violão e segui num projeto Escola Volte a Cantar, na época lá em Pelotas, na escola que eu estudava. Apresentamos nesse grupo da escola em algumas reuniões do Mercosul, aqui no Rio Grande do Sul, lá em Pelotas, né? E assim, foi muito legal essa parte da música na minha vida. Parei porque eu fiquei surda, né? Eu tive uma complicação de saúde no meu ouvido e aí eu não tive mais segurança para continuar com a música. Já na adolescência, eu comecei a fazer um pouco continuei o tricô, minha irmã trouxe o ponto cruz, aí eu fui misturando. Algum momento isso parou na minha vida porque comecei a trabalhar fora e aí, já sabe, né? As coisas não tem mais tanto tempo livre. Mas em Santos, depois que eu me casei e tive meu filho, houve uma tentativa de retorno na música, mas não foi assim tão forte, porque ainda tinha uns traumas por causa da perda da audição. Mas eu voltei para a costura. Ali eu aprendi a costurar, usar máquina de costura num curso do Senai. Mas quando já nós estávamos nos mudando já para Canela, quando aqui o forte do artesanato, né? E aí também teve a escola de artes, o programa de artes aqui em Gramado, que a gente aí ficou assim no artesanato e nas artes, atriz, coral, né? Toda essa arte e o artesanato ali junto, na mesma balança. Sou uma pessoa que gosto sempre de estudar, estou sempre buscando conhecimento e tentar aplicar de uma maneira criativa na minha profissão. Então, esses estudos também acabamos indo para a parte do cinema, onde eu fiz o Educavídeo, né? No Educavídeo, o projeto o grupo trabalhou, foi bem legal, houve até uma premiação, né? E eu achei muito legal essa parte da premiação para esse grupo que eram adultos fazendo o curso. E assim, foi bem legal assim, essa premiação que eles fizeram com quiquito de madeira, né? Ainda o original. E isso nossa, tocou bastante o coração de todos que estavam ali. E o projeto da gente ganhou, né? O tal do quiquito. Foi bem, bem emocionante, né? E agora a gente acabou se envolvendo também com projetos culturais, acabei me formando em produção cultural. Então, aí a gente já sabe que produção cultural entra música, entra artes visuais, entra cinema, entra teatro, e tudo isso está na minha vida assim, de uma maneira muito natural, né? Agora me capacitando também
inclusão, né, na parte de educação inclusiva. Eu estou tentando trazer para os projetos culturais essa parte assim, para realmente a arte ser para todos. Hoje em dia estou trabalhando focada mais nessa parte. Bom, o que mais inspira o meu trabalho atualmente é quando eu fiz a minha formação em artes visuais, dentro da sala de aula, atuando como professora, eu percebi o quanto a gente exclui as pessoas que a gente não entende, que às vezes as pessoas acham que é PCD, na verdade eu sou PCD, sou pessoa com deficiência auditiva, então eu percebi assim que todo mundo que é diferente, as pessoas ou não se interessam ou não conseguem entender como incluir. Então hoje o meu trabalho, eu gosto de falar que por entender um pouco, até uma dica assim, pelo amor de Deus, surdo, nem todo surdo sabe Libras, né? Então vamos pensar um pouco mais e atender a população surda de outras maneiras também, com legendas, né? E ver. Bom, só dica. Mas a ideia hoje assim, é eu trabalhar nessa parte, tá? Saber atender tudo isso. Bom, o que me move, a ideia, principalmente na parte do teatro de bonecos, quando a gente escreve um roteiro, quando a gente constrói um boneco, é passar alguma mensagem. Tanto que a gente tem bonecos inclusivos, a gente tem um cadeirante, né? E ele entra de forma muito natural nas peças, né? Os roteiros são sempre pensando nisso, temos a boneca indígena, temos a boneca negra e tudo isso, e eles entram de forma natural, a gente não fica falando, olha o cadeirante, não, são crianças, os bonecos são crianças. E quando a gente constrói, é uma coisa muito interessante assim, é muito na intuição. O boneco a gente vai construindo, eu já várias vezes tive a intenção com um boneco e acabou não dando certo, acabei construindo uma boneca ou um boneco, então assim, nunca é do jeito que eu quero. E tem gente que fala que a gente faz com carinho, e realmente, quando a gente está construindo algo que a gente ama e gosta do que faz, tudo é construído com carinho. Bom, a arte por si só, quando tu está trabalhando com a arte, ela já é um extravasamento da tua emoção, né? Agora, assim, em algumas situações eu tenho que saber o que é relevante para quem vai assistir ou para quem vai admirar a obra, porque nos quadros também que eu faço, a gente tem que saber o que é relevante, né? Porque eu gosto de passar alegria. Eu não gosto de trabalhar com drama, eu gosto de trabalhar comédia, coisas alegres, cores vivas. Então, quando eu tô triste, eu pego minhas costuras, vou costurar, choro, e depois se eu tiver que pintar alguma coisa, aí eu faço com já a emoção ruim extravasada. E eu percebo, até nas aulas, quando a gente dá de artes, que as crianças mesmo falam, nossa, eu estava nervoso, eu estava ansioso, e depois que eu pintei, eu me senti mais leve. Então é realmente uma maneira de você, né, tirar essa carga do dia a dia que a gente tem, às vezes muita pressão, muitos compromissos, né, e a cobrança, todo mundo é cobrado, né, não é só um ou outro, os alunos são cobrados, né, pelos pais, pelos professores, pela direção da escola, então todo mundo é cobrado e a gente tem que pensar nisso na hora de, né, na arte ajudar, né, como essa arte pode ajudar. Então, depende do que a gente está fazendo. O roteiro de teatro de bonecos, a gente busca mandar uma mensagem. Aproveitar essa parte da ludicidade do teatro de bonecos, já buscando passar uma mensagem, uma coisa, nada assim polêmico, mas chamar atenção para coisas que todo mundo valoriza, né? O respeito, né? A diversidade que a gente tem hoje. Então tudo isso a gente busca no teatro de bonecos passar. Aquelas tradições que às vezes são apagadas. Mas na arte visual, eu sempre falo que a gente não existe bonito ou feio na arte, né? Na verdade, vai da tua experiência, como tu interpreta aquilo. Eu passo a minha vivência, procuro passar o que eu sinto.
Mas a pessoa que vai admirar, que vai prestigiar, nem todas as pessoas vão sentir a mesma coisa que eu sinto. Dentro da vivência delas, é uma coisa mais de psicologia, né? Então a pessoa vai trazer as suas experiências e vai tirar as suas conclusões. Então acho que a gente tem que pensar qual arte a gente vai falar para dizer. Olha, teve muitas situações em que a gente mudou o percurso. A pandemia foi um momento que a gente mudou o percurso, a gente parou de trabalhar, a gente teve que buscar conhecimento através de lives, para saber como é que se faz, o uso de câmera, tudo isso. Foi um momento bem EAD, né, da nossa vida ali, e aquilo me puxou mais para o lado do teatro. Hoje, né, eu vejo que a gente está, a mudança, até pelos cursos que eu estou fazendo, pela dificuldade que eu tive no meu estágio de artes visuais ali, de trabalhar com a inclusão, hoje eu estou buscando apoiar esse público tão carente de lazer, né, para eles, adaptada para eles. Às vezes não é nem tão grande a adaptação, apenas usar às vezes uma linguagem simples, né, usar uma legenda, dar um atendimento antes do teatro, de começar. Então são tudo coisas assim que eu hoje penso que está mudando a minha trajetória para o lado da inclusão, depois da dificuldade que eu passei no estágio. Daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, talvez vai aparecer outra coisa que vai mudar também o foco, porque nós somos um rio, né? Cada vez que a gente passa por um lugar, a gente já está diferente, está com outra bagagem, outras necessidades. Bom, para quem está começando, eu digo sempre para todo mundo, não tenha um artista de estimação. Sabe, procura ouvir vários artistas, procura... Assim, não adianta você dizer... Eu sempre falo, arte não tem bonito, não tem feio. A arte, ela é o que tu quer manifestar, o que tu está sentindo no momento, que tua mão deixa para produzir. Então, o que eu sempre falo, busca conhecimento, vai com medo mesmo, ninguém nasceu sabendo, né? A gente tem um instinto e às vezes aquele instinto demora um pouco para se libertar de dentro da gente, porque a gente tem tanto preconceito e se cobra tanto para já começar a fazer perfeito. Não tem isso na arte, tu não pode começar com isso. Faça cursos pagos, gratuitos, faça, porque a gente só consegue saber se não gosta mesmo de alguma coisa fazendo, né? A experiência, muitas vezes você começa hoje, eu comecei mesmo na aquarela, no início, nossa, a aquarela é muito difícil, e aí depois, quando eu tive que fazer meu estágio, meu relatório de estágio, meu relatório de TCC também, dentro que eu optei por fazer aquarela, que era mais acessível para mim naquele momento, eu descobri, nossa, aquarela é legal, e eu comecei a fazer cursos, comecei a me interessar, ouvir pessoas, ouvir artistas, então assim, a gente às vezes, hoje não estamos de lua para isso, mas daqui a algum tempo aquilo serve para outras atividades. A gente acaba descobrindo muita coisa, muitas técnicas diferentes, consegue mesclar. Então, faça cursos, se interesse pelo assunto. Se não for para você viver da arte, pelo menos serve como um hobby para desestressar. Então, pensa nisso, não tenha medo, deixa fluir, leve, que o negócio acontece. Pode ter certeza.